O dilema Neymar. Entre a nostalgia e o futuro centro de treinamento da CBF, Granja Comari, julho de 2025, Carlo Ancelotti caminhava pelo gramado da Granja Comari com aquele olhar analítico que se tornara sua marca registrada. Em suas mãos, carregava duas pranchetas. Uma com o esquema tático que funcionara contra Paraguai e Equador, outra com possíveis formações incluindo Neymar. O dilema que atormentava o técnico italiano não era apenas tático, mas profundamente humano. O fantasma do passado Neymar Júnior. O nome ecoava pelos corredores da CBF como um fantasma do que um dia foi o futebol brasileiro. O craque sofreu rompimentos no ligamento cruzado anterior, LCA, e no menisco do joelho esquerdo, uma lesão que o afastou dos gramados e mudou para sempre a dinâmica da seleção. Agora, com uma nova lesão muscular no Santos, onde seu contrato vai até o fim de junho, a situação de Neymar se tornara ainda mais complexa. Ancelotti sabia que não estava lidando apenas com um jogador lesionado, mas com o símbolo de uma era que talvez estivesse chegando ao fim. A conversa decisiva. Era uma tarde de julho, quando Ancelotti recebeu um telefonema que mudaria tudo. Do outro lado da linha, a voz familiar de Neymar soava diferente, mais madura, talvez mais resignada. Mister, preciso falar com você, disse o craque. É sobre meu futuro na seleção. Ancelotti lembrou-se do abraço que trocaram no hotel durante a concentração anterior, quando Neymar, mesmo sem estar convocado, fez questão de visitar os companheiros. Naquele momento, o técnico percebeu que o jogador entendia perfeitamente sua situação. Os planos de Ancelotti para Neymar. O técnico italiano sempre teve uma abordagem diferente com estrelas. No Real Madrid, transformara Vinícius Júnior no melhor jogador do mundo. Não é exagero dizer que foi graças a Carlo Ancelotti que Vinícius Júnior tornou-se o melhor jogador do mundo. Agora, precisava decidir como lidar com Neymar. O plano A, a reintegração gradual. Ancelotti havia elaborado um plano cuidadoso para Neymar. Setembro de 2025. Primeira convocação pós-lesão, mas como reserva. Novembro de 2025. Minutagem controlada. Entrada no segundo tempo. Março de 2026. Possível retorno à titularidade, dependendo da forma física. Copa de 2026. Papel de veterano experiente, líder dentro do vestiário, o plano B, a transição natural. Mas Ancelotti também preparava um cenário alternativo. Um Brasil sem Neymar. Dorival Júnior já havia começado a navegar em uma nova era sem o jogador mais influente do Brasil dos últimos 15 anos. E Ancelotti poderia continuar essa transição. As alternativas: uma nova geração dourada. Vinícius Júnior, o novo rei. Vinícius Júnior vestiu a camisa 10 na estreia de Ancelotti contra o Equador, um símbolo poderoso da transição geracional. O atacante do Real Madrid não era apenas um substituto para Neymar, era uma evolução. Ancelotti conhecia Vinícius como poucos. Sabia de sua velocidade devastadora, de sua capacidade de decidir jogos importantes, mas também de suas limitações. O plano era simples: dar a Vinícius a liberdade criativa que Neymar sempre teve, mas dentro de um sistema mais estruturado. Rafinha, a alternativa consistente a Ancelotti, elogiou Rafinha como espetacular, reconhecendo no jogador do Barcelona uma alternativa mais consistente para uma posição. O camisa 11 do Barça vinha escrevendo recordes e sendo indicado como um dos grandes favoritos à próxima edição da Bola de Ouro. Rafinha oferecia algo que Neymar não conseguia mais: disponibilidade física constante e uma mentalidade coletiva que se encaixava perfeitamente na filosofia de Ancelotti. Rodrigo, o Joker, tático. Rodrigo ficou fora da primeira convocatória de Ancelotti, mas o técnico tinha planos específicos para o jogador. Sua versatilidade, podendo atuar pela direita, esquerda ou como falso 9,
o tornava uma peça fundamental no quebra-cabeças tático. O conflito dos egos Neymar e Rafinha foram os primeiros a se manifestar, ambos exigindo clareza. Queriam ser titulares, não reservas de ninguém. Ancelotti enfrentava o mesmo tipo de conflito de ego que administrava no Real Madrid, mas agora em um contexto ainda mais delicado. O técnico convocou uma reunião individual com cada um dos três principais candidatos ao ataque. Com Neymar. Seu papel agora é diferente. Você pode ser nosso. As na manga. O jogador que entra e muda o jogo quando precisamos. Com Vinícius. A camisa 10 é sua responsabilidade. Mas lembre-se, grandes jogadores fazem os outros melhores. Com Rafinha. Sua consistência é o que precisamos. Continue sendo esse jogador confiável que conhecemos. A decisão estratégica. Após semanas de análise, Ancelotti tomou uma decisão que surpreenderia a todos. Em uma entrevista coletiva em agosto, ele explicou sua filosofia. Neymar será sempre bem-vindo na seleção, mas quando vier, será para agregar, não para ser o centro de tudo. O Brasil tem talentos incríveis que estão prontos para assumir essa responsabilidade. O sistema sem Neymar, Ancelotti, desenvolveu um 4-3-3 fluido que funcionava perfeitamente sem a necessidade de um camisa 10 clássico. Vinícius Júnior, pela esquerda, com liberdade para cortar e finalizar Rafinha pela direita, equilibrando criação e marcação, Endrick como centroavante, oferecendo presença física na área. Um meio-campo criativo, com Paquetá, Bruno Guimarães e Gerson. O teste definitivo. A verdadeira prova da decisão de Ancelotti viria em setembro, quando o Brasiliense Clube Brasil enfrentaria a Argentina e o Uruguai. Seriam os mesmos adversários que haviam exposto as fraquezas da seleção no passado recente. Neymar estava fisicamente apto, pressionando por uma convocação. A mídia clamava por seu retorno, mas Ancelotti manteve sua linha. Quando Neymar voltar, será porque o time precisa dele, não porque ele precisa do time. O futuro em construção. Enquanto observava os jogadores treinarem, Ancelotti refletia sobre sua decisão mais difícil desde que assumira a seleção. Sabia que estava construindo algo maior que individual. Estava criando uma nova identidade para o futebol brasileiro. Neymar continuaria sendo uma opção, mas não mais a opção. O Brasil havia aprendido a voar com suas próprias asas, e Ancelotti estava determinado a provar que essa nova geração poderia ser ainda melhor que a anterior. A Copa de 2026 se aproximava, e o técnico italiano tinha uma certeza: com ou sem Neymar, o Brasil estaria pronto para reconquistar o mundo. A questão não era mais se Neymar faria falta, mas se ele conseguiria se adaptar ao novo Brasil que nascia sob o comando de Carlo Ancelotti. O dilema continuava, mas Ancelotti dormia tranquilo. Afinal, grandes técnicos não são lembrados pelas estrelas que gerenciaram, mas pelos times que construíram. E o Brasil, de 2025, prometia ser sua obra-prima. A convocação de setembro, a decisão CBF, 29 de agosto de 2025. A sala de imprensa da CBF nunca esteve tão lotada. Jornalistas do mundo inteiro aguardavam a segunda convocação de Ancelotti, mas todos sabiam que havia apenas uma pergunta que importava: Neymar estaria na lista? Ancelotti entrou na sala com sua expressão serena habitual, mas seus olhos traíam a atenção do momento. Nas últimas 48 horas, havia recebido ligações de dirigentes, empresários e até mesmo de Pelé, que telefonara para dar sua opinião sobre o menino Neymar. Boa tarde, começou o técnico. Antes de anunciar a convocação, gostaria de falar sobre nossa filosofia. Esta seleção não será construída em torno de nomes, mas de um projeto coletivo. A lista foi sendo revelada posição por posição: goleiros, zagueiros, laterais, meio-campistas. A tensão crescia.
Quando chegou aos atacantes, Ancelotti fez uma pausa dramática. Vinícius Júnior, Rafinha, Endrick, Gabriel Martinelli e Neymar Júnior. O retorno do rei. O nome de Neymar ecoou pela sala como um trovão, mas Ancelotti não havia terminado. Neymar volta à seleção porque está fisicamente apto e porque aceitou o papel que propomos. Ele não será titular automático. Disputará sua posição como qualquer outro jogador. Nos dias seguintes, o Brasil inteiro debatia a decisão. Para alguns, era a justiça com o maior talento de sua geração. Para outros, Ancelotti havia cedido à pressão. A chegada na Granja Comari, 2 de setembro de 2025, Neymar foi o último a chegar na concentração. Deliberadamente. Queria evitar o circo midiático que sua presença sempre causava. Quando finalmente pisou na Granja Comari, encontrou um ambiente diferente do que estava acostumado. Vinícius Júnior o cumprimentou com um abraço caloroso, mas havia algo diferente no olhar do jovem craque. Era o olhar de quem sabia que era o dono da posição, não mais o desafiante. E aí, veterano, brincou Vinícius, pronto para aprender algumas coisas novas? Neymar sorriu, mas internamente sabia que estava entrando em território desconhecido. Pela primeira vez em anos, não era a estrela principal da seleção. O primeiro treino, a hierarquia redefinida. Ancelotti observava tudo de longe. No primeiro treino tático, colocou Neymar com o grupo dos reservas, enquanto Vinícius comandava o time titular. Era uma mensagem clara para todos. Durante o treino de finalizações, algo interessante aconteceu. Neymar, acostumado a ser o último a bater os pênaltis nos treinos, privilégio das estrelas, teve que esperar sua vez na fila como qualquer outro. Gabriel Martinelli, o jovem atacante do Arsenal, brincou: Ney, você vai ter que esperar. Aqui a fila anda. Neymar riu, mas todos perceberam que era um riso forçado. A conversa particular. Naquela noite, Ancelotti pediu para falar com Neymar em particular. Caminharam pelos jardins da Granja Comari, enquanto o técnico explicava sua visão. Neymar, você tem duas opções, disse Ancelotti com sua franqueza característica. Pode aceitar ser um jogador especial que entra para decidir jogos, ou pode tentar forçar uma titularidade que talvez não mereça mais. A escolha é sua. Mister, respondeu Neymar após um longo silêncio. Sempre fui protagonista. Não sei se consigo ser coadjuvante. Kaká foi coadjuvante na Copa de 2002 e foi campeão mundial. Rebateu Ancelotti. Ronaldinho foi reserva em 2006. Grandes jogadores sabem quando é hora de mudar de papel. O teste contra o Chile, 5 de setembro de 2025, Estádio Nacional de Santiago. A primeira oportunidade de Neymar veio aos 65 minutos, com o Brasil vencendo por 2-0. Quando seu nome foi anunciado para entrar no lugar de Rafinha, o estádio inteiro vaiou. Não por ser Neymar, mas por representar o Brasil. Nos primeiros toques na bola, ficou evidente que algo havia mudado. Neymar não tentou driblar três jogadores como fazia antes. Em vez disso, tocou rápido, procurou espaços, serviu os companheiros. Aos 83 minutos, recebeu de Vinícius Júnior na entrada da área e finalizou no canto direito do goleiro chileno. Gol! Mas em vez de comemorar sozinho, correu para abraçar Vinícius, reconhecendo quem havia criado a jogada. A nova dinâmica. Nos dias seguintes, algo mudou no grupo. Neymar começou a assumir um papel de mentor dos mais jovens. Durante os treinos, era visto conversando com Endrick sobre posicionamento na área, ou ensinando Savinho como se livrar de marcadores. É estranho, comentou Bruno Guimarães com Paquetá. O Ney está diferente, mais maduro. Vinícius Júnior também notou a mudança. Ele está me ajudando muito, cara, dando dicas que só alguém com a experiência dele pode dar. O jogo decisivo. Brasil x Argentina, 10 de setembro de 2025.
Maracanã. O clássico sul-americano seria o teste definitivo da nova dinâmica. Messi, aos 38 anos, ainda brilhava pela Argentina. Era a oportunidade perfeita para Ancelotti mostrar que sua aposta na juventude estava certa. O Brasil começou com Vinícius Júnior, Rafinha e Endrick no ataque. Neymar no banco, vendo de perto como seus herdeiros tentavam fazer o que ele fazia há mais de uma década. Aos 30 minutos do primeiro tempo, Vinícius Júnior abriu o placar com um gol que lembrava os melhores momentos de Neymar. Drible desconcertante e finalização certeira. No intervalo, com o Brasil vencendo por 1-0, Ancelotti se aproximou de Neymar. Está vendo? Eles não precisam ser você. Eles são eles mesmos. Neymar assentiu. Pela primeira vez, entendia completamente o que o técnico italiano queria dizer. A entrada decisiva. Aos 70 minutos, com a Argentina pressionando para o empate, Ancelotti chamou Neymar. Desta vez, não entrou para ser o protagonista, mas para usar sua experiência e inteligência tática para segurar o resultado. E foi exatamente isso que fez. Tocou quando precisava tocar, segurou a bola quando necessário, ajudou na marcação e, principalmente, tranquilizou o time nos momentos de pressão argentina. Quando o árbitro apitou o fim do jogo, Brasil 2-1. Argentina, Neymar estava exausto, mas feliz. Havia descoberto uma nova forma de ser importante para a seleção. O novo Neymar. Nos vestiários, enquanto os jovens comemoravam, Neymar se sentou ao lado de Ancelotti. Mister, acho que entendi. Não preciso ser o melhor jogador do time para ser importante. Exato, sorriu Ancelotti. Agora você é completo. Pode ser protagonista quando necessário, mas também sabe quando ser coadjuvante. Isso é maturidade. A partir daquele momento, Neymar abraçou completamente seu novo papel. Virou mentor oficial dos jovens atacantes, assumiu responsabilidades de liderança fora de campo e se tornou a opção perfeita para mudanças táticas durante os jogos. Rumo à Copa de 2026. Com Neymar redefinido, Vinícius Júnior consolidado como estrela principal e Ancelotti estabelecendo uma nova cultura, o Brasil parecia finalmente ter encontrado seu caminho para 2026. O técnico italiano havia conseguido algo que parecia impossível: transformar o maior ego do futebol brasileiro em um soldado do projeto coletivo, sem diminuir sua importância ou talento. A Copa de 2026 será especial, disse Ancelotti em entrevista após a vitória sobre a de Argentina. Teremos a experiência de Neymar, o talento de Vinícius, a fome de Endrick. Esta geração pode fazer história. E Neymar, pela primeira vez em anos, não se incomodou em não ser citado primeiro. Havia aprendido que, às vezes, ser parte de algo maior era mais importante que ser o centro de tudo. O novo Brasil estava nascendo, e Neymar, finalmente, havia encontrado seu lugar nele. E aí, torcedor, gostou da nossa análise sobre Ancelotti e o futuro da seleção? Se você chegou até aqui, é porque realmente curte futebol de qualidade. Deixa seu like se você acredita que Ancelotti é a solução para o Brasil, quer ver Neymar assumindo esse novo papel de mentor, está animado com a nova geração da seleção. Curtiu nossas narrativas exclusivas sobre os bastidores.